Olá, nós estamos aqui na Clínica Vivency para falar sobre esse tema hoje tão importante que é a qualidade de vida. Então, para isso, nós estaremos conversando com algumas profissionais desta área e vamos entender um pouco mais como funciona o Pilates e como ele pode trazer benefícios para a nossa vida. Vamos lá? Então, pessoal, nós estamos aqui agora entrando na Clínica Vivency. Nós vamos estar falando um pouco sobre esse tema tão importante, né, que é o Pilates. De onde ele surgiu, qual é a origem dele, quais são os benefícios que ele pode trazer para a nossa vida. Estaremos conversando então com algumas profissionais desta área. Vamos lá. Olá! Oi! Tudo bem? Tudo bom? E você? Tudo bem. Estamos já fazendo alguns exercícios aqui? Isso! Tá joia. Pessoal, então como eu comentei com vocês, nós estamos aqui para compreender um pouco mais, entender como é o Pilates, onde ele foi criado, quais são os benefícios, como que ele pode trazer para a nossa vida mais qualidade. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Esse é o programa Vida e Saúde que está começando. E nós acabamos de ver, né, essas fotos, esses vídeos incríveis do fundador da contrologia. Na verdade, o nome dele, Joseph Pilates, é que deu esse sentido, né, a essa prática. Esse sobrenome dele, Pilates. Realmente hoje nós sabemos que o Pilates ele está difundido no mundo todo, aqui no Brasil, em todos os lugares, mas assim, nós não sabemos exatamente quais são os seus principais objetivos, como que ele realmente altera a qualidade de vida das pessoas, como que ele pode ser usado, quais são as indicações, contraindicações, benefícios. Então, nesta noite, nós estaremos conversando com uma especialista nesta área. Ela é fisioterapeuta da Clínica Vivency e está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre qualidade de vida e Pilates, né? Sim. Como vocês puderam ver, Joseph Pilates em algumas fotos está de calção, né? Um calção branco, que não era tão bonito naquela época, mas que ele precisava usar porque ele tinha uma doença desde os 7 anos, ele tinha artrite reumatoide, ele tinha asma e ele tinha raquitismo, então ele usava esse calção branco porque ele tinha raquitismo e ele achava que com isso ele ia melhorar bem antes, né? Imagina o preconceito que tinha na época. Imagina! Ele andando na rua dessa forma, isso. Né? Mas então tinha esse objetivo, né? Isso, e alguns estudos falam que ele em festas assim. Festas. Então ele usava aquele calção branco para ir em todos os lugares. Ele era conhecido por causa do calção, né? Que se fosse usar hoje já não ia dar muito certo. Meu Deus. Então, hoje nós vamos saber essas curiosidades também sobre a vida de Joseph Pilates,
mas também a esta prática que é tão importante hoje para as pessoas, né? E tem, vamos dizer, milhões de pessoas praticando isso no mundo todo. Antes disso, Fernando, eu gostaria que você pudesse se apresentar, né? Falar qual a sua formação, onde você estudou, onde você trabalhou, se foi só aqui, faz quanto tempo que você trabalha, principais clientes, como que você trabalha hoje? Eu sou formada fazem 9 anos, me formei aqui em Apucarana mesmo. Antes de terminar a faculdade, eu já fiz o curso de nível básico e médio do Pilates, então eu saí da faculdade com diploma e eu já comecei a trabalhar, né? Entrei numa primeira clínica, lá eu fiquei 8 anos e fazem alguns meses que eu tô de sócia numa clínica junto com a minha amiga, que ela se chama Débora, que a gente tá na Vivencie hoje, né? Então lá nós trabalhamos, nós duas somos fisioterapeutas, nós atuamos com o método Pilates na qualidade de vida, focado para uma reabilitação do paciente. Entendi. Já 9 anos é um bom tempo, né? Imagino que você já tenha atendido diversos pacientes. Sim, só para nós também termos uma ideia, quem pode fazer o Pilates hoje? Quem pode fazer o Pilates? A nossa maior procura é quem sente muita dor, né? Mas quem pode fazer o Pilates são pacientes acima de 7 anos, né? Pacientes podem fazer crianças, eu tenho a turma Kids, adolescentes, adultos e idosos. Todas as faixas etárias podem fazer. Até crianças? Até crianças. Você já tem algum caso assim de criança tão novinha fazendo Pilates? Eu já tive um caso de 10 e 11 anos. 10 e 11. Isso, mas foi pedido médico, né? Aí a gente trabalha muito, entra na parte de escoliose, desvios posturais. Então a gente sempre foca nessa parte de material escolar, parte de... não só da parte de material escolar, mas de posturas no dia a dia. Igual mexe muito no celular, fica muito na frente da TV, fica com o tablet na mão. Então acaba ocasionando diversas doenças sem que o pai e a mãe não percebem. E quando vai perceber, já está num nível mais avançado. Entendi. Eu fiz também alguns estudos sobre o Pilates, né? Uhum. E essa questão que você comenta agora sobre postura, né? Principalmente hoje, nos dias onde nós temos assim muitos aparelhos, né? Eletrodomésticos, e hoje assim, tudo está na mão, celular e tudo isso, então vai provocando mesmo uma postura inadequada, né? Principalmente nas crianças. Isso ocorre bastante mesmo. Isso ocorre bastante. Já entrando na parte, já que você me perguntou, entrando na história do Joseph Pilates, como ele tinha várias doenças aos 7 anos, com 14 anos ele começou a perceber que como ele tinha uma má postura, pouca força muscular e uma respiração ineficiente, isso agravava mais os problemas dele. Então foi a partir dos 14 anos que ele começou a fazer exercícios e não parava mais. Então as crianças hoje, elas precisam ter uma atividade física já para trabalhar a questão da qualidade de vida, né? Que entra nessa parte. Então, assim, pelo pouco que eu li sobre o assunto, ele trabalhava muito mesmo essa questão de trabalhar... eu vi uma palavra lá que chama centro de força. Isso. Tipo, centro de força do corpo. O que é isso? O centro de força que a gente fala é o core, né? Core. Isso. Então, o Pilates, resumidamente, ele trabalha o corpo como um todo. Então, a gente trabalha com movimentos com poucas repetições, que trabalha o corpo como um todo. Então, eu posso trabalhar desde braço, perna, parte de respiração. Não existe o Pilates sem uma respiração adequada. E a parte de abdômen e a parte das outras musculaturas. Então, a gente fala que o core, que é o centro, quando você trabalha a parte da respiração, a parte do abdômen, ele também é fortalecido.
porque você trabalha a inspiração e a expiração. Então tem o tempo para fazer a expiração contraindo o seu abdômen. Eu vi até em alguns vídeos desses que quando fala da inspiração, é uma inspiração abdominal, né? Isso. Onde você tem que canalizar, por exemplo, a entrada do ar mais para essa parte de baixo dos pulmões, é isso mesmo? Isso. E daí isso estimularia esse centro de força? Na verdade, a gente trabalha mais o centro de força na expiração. Na expiração. Isso. Eu sempre brinco com meus pacientes, eu falo, fez força, solta o ar. Por quê? Porque a gente evita manobras de compressão. Quando você puxa o ar, quando você solta o ar, você contrai o seu abdômen. Igual eu falo para as crianças, quando pega peso, adultos, né? Vai fazer algum serviço em casa, vai pegar peso, você solta o ar. Por quê? Tem uma manobra de compressão que a gente chama de manobra de Valsalva, né? Que entra na outra parte da parte de hérnia de disco, que você ocasiona ali, que você provoca, desencadeia a parte de hérnia, né? Que é a parte dos nervos, a parte da dor ciática que o pessoal reclama muito. Então o Pilates entra muito nessas doenças, muito na prevenção também, né? Na parte da qualidade de vida, na promoção, né? Então, é essa questão. Na verdade, o Pilates, a gente trabalha na reabilitação, é bem amplo, né? Então, eu falo, não, você vai lá, você não trabalha só o alongamento. Você trabalha você tem vários benefícios dentro do Pilates. Porque muita gente acha que, eu vou lá, vou alongar só minha perna, meu braço, vou fazer várias repetições e não vou trabalhar mais nada. Dentre todas essas musculaturas que eu falei que a gente trabalha, tem a parte de prevenção de incontinência urinária, né? A gente trabalha também a parte do períneo, que são as musculaturas. Então eu vou explicando, na aula inicial, eu vou explicando tudo isso para o paciente devagar, para ele pegando conforme as outras aulas. Então a gente fala, o paciente vai ter nas primeiras aulas ele já tem o resultado. Mas ele vai ver a diferença depois do primeiro mês, depois que ele se adapta ao exercício. A gente trabalha com o método contemporâneo do Pilates. Em um desses vídeos que eu assisti, né, tinha uma pessoa que falava sobre, por exemplo, Pilates, ele buscava uma integração de corpo e mente. Isso. Mas parece que, assim, quando a gente vê o exercício, parece que é muito mais físico, muito mais corpo do que mente, né? Como que seria essa integração, então, entre corpo e mente? Ele entra na parte dos princípios daí, né? Entra na parte lá da história da contrologia do Pilates. Então, você trabalha o controle do seu corpo, você não está fazendo só o exercício por fazer. Então, a gente fala que trabalha o corpo e a mente porque você tem que trabalhar a consciência corporal. Você tem que saber o que você está fazendo, você tem que saber o que está trabalhando no seu corpo. E a gente fala que o paciente que faz o Pilates, ele tem que sair leve. Como você chega naquele ambiente carregado, estressado do dia a dia, e você tem que sair leve. Você tem que fazer o exercício, você tem que se concentrar na sua aula, como se ela fosse única, né? Ela é única, mas você tem que trabalhar como um todo. Então, é isso que é a integração do corpo e mente. Você trabalha várias musculaturas com a parte da contrologia, a parte da consciência corporal. Os exercícios são fluidos, né? Tem uma precisão. Então, entra toda essa parte nessa questão. Entendi. É um equilíbrio, né? É muito interessante. A gente vai ter que fazer um intervalo agora, mas pelo que eu também assisti, parece que ele treinava boxe também, já fez arte marcial, já tinha feito yoga, algo assim, né? Isso. A gente já vai voltar daqui a pouco para falar um pouco mais sobre esse assunto. Nós já voltamos.
Laboratório Centerlab. Exames laboratoriais nas mãos de profissionais altamente qualificados. Os melhores recursos tecnológicos para um diagnóstico rápido e preciso. Exames realizados por bioquímicos com mais de 25 anos de experiência. Sensibilidade e humanização no acolhimento de seus clientes. Laboratório Centerlab, um dos mais qualificados e tradicionais laboratórios de Apucarana e região. Fazemos particular e também trabalhamos com diversos convênios. Unimed, Copel, Sanepar, Aliança e muito mais. Na Rua Osório Ribas de Paula, número 455, próximo à Regional de Saúde, com estacionamento conveniado em frente ao nosso laboratório. Fone 3422-3674. Nós estamos de volta, então, falando sobre esse assunto muito interessante, sobre o Pilates. Então, na verdade, foi até uma surpresa, né, para mim. Na verdade, Pilates é o sobrenome dele, né, Joseph Pilates. E a palavra para esse tipo, para essa técnica, né, para essa arte, vamos dizer assim, é contrologia. E nós estamos falando agora sobre as influências que o Joseph Pilates teve, né? Isso. Ele treinou boxe, ele teve influência do yoga, teve influência de artes marciais, né? Isso. É mais ou menos isso? Isso. E assim, quando a gente vê alguma aula, né, ou de repente acha alguma coisa na internet, a gente vê aqueles vários aparelhos lá com molas, né? Qual que é a origem desses aparelhos? Então, dentro do Pilates, nós temos 6 aparelhos, né? Um estúdio completo, ele tem 6 aparelhos. Então, naquela época do Joseph Pilates, ele foi preso na Primeira Guerra Mundial. Quando ele foi preso, ele começou a perceber que ele não podia ficar parado, né? Ele não podia ficar inativo. Então, ele começou a se exercitar dentro da prisão. E ele colocou todo mundo na ala dele para praticar os métodos que ele fazia, né? Que ele já fazia em casa, que ele já tinha desenvolvido. Então, as pessoas mais ativas, ele começou a dar exercícios, ele fazia alongamentos, fortalecimentos, e ele falava, não é justo as pessoas ativas fazerem os exercícios e as acamadas, vamos colocar assim, não fazerem. Então, como naquela época era mais precário, tinha aquelas camas com aquelas molas mais duras, ele começou a colocar as molas nas camas, né? E fazer os exercícios, criando seus movimentos desde então. E hoje nós trabalhamos em alguns exercícios com as molas, que às vezes elas auxiliam, né? A gente fala que ou ajuda o paciente ou atrapalha para ele, né? Pra gente não. Quem está fazendo a instrução, pra gente é uma grande ferramenta que trabalha o fortalecimento muscular. Então, o pessoal que pesquisar, né, a gente vai mostrar também algumas imagens, tem 2 aparelhos, que é o Cadillac e o Reformer, que aparentam bem aquela cama, né? Tem a cama com a torre, tem a cama que a gente fala que é o Cadillac, que tem os 2 lados, e o Reformer, que é como se fosse uma cama mesmo. São uns nomes assim bem diferentes, assim, principalmente para nós, assim, né, que não estamos habituados, né? Então a gente vai fazer o seguinte: a Fernanda, ela trouxe alguns vídeos, né, de aulas, né, que ela ministra lá na clínica onde ela atua, e nós vamos estar comentando, então, vamos estar sabendo então o que é o Cadillac, o que é o Reformer e quais são os benefícios dessa prática. Vamos ver? Bom, aqui, como eu falei para vocês, a gente está trabalhando no Cadillac, né? Estou trabalhando com essa paciente o alongamento, a gente entra na parte da respiração, a parte de controle, a parte de abdominal. Então foi o que eu falei para vocês, são movimentos com poucas repetições, mas com uma precisão, uma qualidade de movimento. Que nós estamos trabalhando, aqui é um exemplo que a gente consegue trabalhar braço, abdômen, perna e a respiração. Esse também, a gente trabalha de um lado fortalecimento, de um lado o alongamento. Como que é o nome desse aparelho? Esse aparelho ele chama Reformer. Reformer. Isso.
Então as molas estão ali, né, embaixo. Isso é padrão, então, no Pilates? É padrão. Padrão. Aqui a gente tem o barrel, exercícios de abdominais, trabalhando a respiração. Na clínica, nós tentamos trabalhar até 3, 4 pacientes por horário, né? Cada fisioterapeuta fica responsável por 2. Sim. Porque a gente gosta de trabalhar com os pacientes, a gente gosta de corrigir bastante. Então, a gente pega bastante no pé na questão dos princípios do Pilates, né? E para que esse paciente veio até a gente. Esse exercício, por exemplo, Fernando, ele está trabalhando qual parte, assim, mais... Ele trabalha a parte dos braços, né? Sim. Pernas, parte de alongamento, fortalecimento, flexibilidade. Trabalha muito a questão da coluna, né? Sim, sim. Tem alguns exercícios também que o Joseph Pilates, alguns nomes dos exercícios que ele trabalha muito a massagem estomacal, que ele fala. Além de liberar a questão dos hormônios, ele trabalha para um bem-estar do organismo, né? Sim, sim. Aqui é a ponte que a gente está fazendo. Na parte da contrologia, a gente sempre brinca, vértebra por vértebra, trabalha a respiração. Então, é tudo muito explicadinho para o paciente no começo. Quando ele gosta da aula, que ele começa a fazer os exercícios, a gente vai aumentando o nível conforme a pessoa tem a parte de consciência corporal, né? Sim, sim. A gente percebe que realmente os movimentos eles são assim mais lentos e parece que há uma concentração muito grande mesmo. Isso. Assim, uma consciência do seu corpo. Isso, a gente trabalha com fluidez, né? Certo. Então é o paciente trabalhando ali com ele mesmo, ele tem que esquecer do mundo lá fora. E aqui, para finalizar a aula, a gente sempre trabalha com relaxamento, que eu falo que é a colher de chá que o paciente recebe no final da aula, né? Uhum. Então a gente trabalha parte da coluna, a lombar, torácica, cervical. Às vezes a gente faz o relaxamento na área do pescoço, o pessoal que fica muito tenso, trabalha em escritório, mexe muito com o computador. Ombros, né? Ombros, isso, pescoço, né? Isso. Entendo. Mas terminar uma aula desse jeito é muito bom, Fernanda. A pessoa tem que se sentir leve, né? Leve e alongado. Flutuando, na verdade. Isso, né? Tem que sair com uma postura mais correta, né? Aqui a gente está trabalhando com as bolinhas de compressão. É bem gostoso para relaxar no final, e a gente sempre termina a aula com... A gente trabalha a respiração por último, para a pessoa não esquecer, né? Então, puxa o ar lá em cima, solta o ar, contrai o abdômen. Muito bom. Realmente, assim fica muito mais claro para nós entendermos, né, o que é o Pilates. Nós vimos agora os exercícios, pensando realmente, né, em todas as partes do corpo, pernas, braços, abdômen, principalmente a coluna, né? Essa parte agora final, onde se trabalha a parte de relaxamento de ombros, pescoço e principalmente sempre a respiração. É mais ou menos isso, né, Fernanda? Isso. É o corpo inteiro, né? É, o corpo inteiro. Junto com essa conexão, ou seja, através da sua concentração, você ligar, então, corpo e mente, né? Isso. O que a maioria das pacientes falam para você, assim, quando começam, daí depois de 2 meses, depois de 1 ano, por exemplo? Como que é esse processo? No começo é tudo muito dolorido, né? Porque, na verdade, elas procuram, a maioria, por dor, né? Por dor, mas por qualidade de vida. Então, no começo é um pouco difícil, eles falam que é muita coisa, que tem que respirar, tem que contar, então a gente dá muita risada,
Porque assim, eu sempre falo, conta nos dedos, para não esquecer a contagem, porque daí se você perde no começo, você deixa de fazer o trabalho, a parte principal do Pilates, que é a concentração, né? Você esquece o mundo lá fora. Então, a maior queixa é da dor, por causa da questão de alongamento. O pessoal fica muito sedentário, então quando vai procurar, não está habituado a fazer exercício. É lógico que tem aqueles pacientes que procuram Pilates para aprimorar outras atividades, né? Eu sempre falo, a pessoa está começando a fazer Pilates, mas procura, como é uma atividade anaeróbica, procura uma outra atividade, né? Associa o Pilates junto com outra atividade. Porque o importante é você se exercitar, independente, né, do movimento que você está fazendo. Sim. Então, no começo, é desse jeito, a gente dá muita risada, eles me passam o diagnóstico, né? O que eu, às vezes, com prescrição médica. Depois, na hora que descobre o Pilates, eles amam. Falam que melhorou, que aliviou, que é isso mesmo que eles precisavam, que eles não conheciam. E tem muita gente que começa e não para mais, né? Tem gente que vai por porque igual eu estava falando da parte do alongamento. A gente trabalha muito reeducação postural. Então eu dou várias dicas. Às vezes quando me pedem eu dou exercício para casa. Não na parte do Pilates em si, mas na parte... eu dou sempre uma folhinha para eles, para os meus pacientes, para eles fazerem atividades em casa. Cuidado com isso, né? Cuidado com pegar peso, cuidado com esse movimento. Já corrijo desde que entra lá na recepção, do jeito que está sentado, e já corrijo. Já começa ali. Então a gente pega no pé mesmo, porque a gente quer que o paciente melhore nas aulas, né? Muito bom isso. Eu acho que nós poderíamos ver um pouco desse resultado do trabalho através de 2 depoimentos de 2 pacientes da clínica. Vamos dar uma olhada. Eu trabalho no escritório de contabilidade e, na verdade, assim, eu sempre tive interesse pelo Pilates por várias qualidades. O que me trouxe no Pilates é a qualidade de vida, para mim estar podendo melhorar, assim, tanto o físico quanto o emocional, porque também, para nós que temos uma profissão assim, bastante tribulada, ele acaba ajudando em infinitas partes. Na verdade, eu tinha uma visão de que o Pilates era fácil, assim, de fazer, de certa forma. Ele não é difícil, é tudo uma questão de... Como que eu vou colocar a palavra certa? É uma questão de você se adaptar, de você ter um autocontrole e com o resto flui normalmente. Hoje eu vejo que Pilates é um dos exercícios que tem maior qualidade de vida. O objetivo principal é melhora de vida. Eu tinha muita dor nas costas, aí eu procurei o Pilates para melhorar, para melhorar a minha postura, porque minha postura era muito ruim, para mim me sentir melhor. Com certeza, eu me senti, estou me sentindo bem melhor, mais dor. Realmente incrível, né, esses depoimentos, né? São pessoas diferentes que exercem atividades diferentes, algumas sentadas, outras andando de pé. Então, assim, pessoas das mais diversas atividades, das mais diversas idades, podem estar fazendo o Pilates. Então, nós vemos nos exercícios, né, os benefícios que ele traz para todas as partes do corpo. Então, realmente foi assim incrível nós trazermos essas imagens, esta ideia do que é o Pilates. Eu acho que como toda atividade, assim como aqui mesmo na comunicação, aqui na produção, edição do programa, nós estamos falando sobre paixão, aquilo que realmente toca o nosso coração, aquilo que nos dá esse motivo de estarmos aqui. Eu acho que é dessa maneira também, né, Fernanda, para vocês, né, trabalhar com as pessoas. Você está trabalhando também com os sentimentos das pessoas, você está trabalhando com o dia a dia da pessoa e principalmente com o corpo dela, né? Então, como que é essa paixão para você do Pilates? Isso. Essa paixão pelo Pilates começou muito cedo, né? Igual eu falei para vocês, que começou desde que eu me formei. Então, assim, é muito gratificante você estar numa profissão que você tem um resultado, né?
E isso transborda de alegria pra gente, porque a pessoa chega num estado, né? A gente corrige, pega no pé, a gente é muito chata, exigente, mas depois a pessoa fala assim, nossa, que alívio, graças a Deus eu conheci o Pilates. Então isso pra gente assim, não tem preço, né? É muito bom você ver a melhora do seu paciente, ele indo nas aulas, ele se dedicando. Então, eu gostaria de convidar você, né? Crianças, jovens, mulheres, homens e, né, o pessoal da terceira idade a vir fazer uma aula experimental com a gente, né? Porque é muito importante, tanto para a qualidade de vida, quando para exercitar o corpo, você tem que ter uma atividade, né? Então, você tem que ter um planejamento. Então, eu convido você a vir fazer uma aula. Aposto que você vai gostar muito. Não é só alongamento, né? A gente pega bastante no pé na parte de flexibilidade, reeducação postural. A gente trabalha focado para essa parte, nós somos fisioterapeutas. Então, assim, a clínica, ela tá aberta das 8, né? Alguns pacientes fazem até antes, o Pilates antes do serviço, antes de começar suas atividades. A gente fica das 8 da manhã até as 8 da noite. Então, a gente tem que ver... uma janela bem grande para você conseguir fazer, né? Durante o dia todo, né? É verdade. Assim. Né? Que bom, então. Então, é isso. Espero vocês lá. Muito bem, pessoal. Fernanda, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que o programa foi assim muito rico. A gente pôde falar sobre a história de Joseph Pilates, falamos dos benefícios, indicações, mostramos os exercícios, pegamos depoimentos de pessoas e estamos aqui com uma especialista falando sobre a qualidade que é esta atividade e os resultados que ela traz para a nossa vida. E o tema hoje foi esse, qualidade de vida e Pilates. Eu agradeço novamente a presença de vocês, a audiência, e espero vocês na quarta-feira que vem. Muito obrigado.